Queridos, amados do Senhor, queremos ver se possamos desta manhã colocar a palavra de Deus da maneira como Deus nos deu para todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão. Vamos falar sobre uma viagem que Jesus fez com seus discípulos. E essa viagem, nós vamos ver o que aconteceu nessa viagem. Foi uma viagem muito perigosa, mas Jesus atravessou junto com os seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler um texto bíblico em Marcos 4, verso 35, que diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra banda, para outra margem do lago de Genezaré, chamado Mar da Galileia. Queridos, aqui Jesus estava com seus discípulos do lado de chegada no Mar da Galileia. Nós estivemos naquele lugar, exatamente onde Jesus esteve. E daquele lado se atravessa para o outro lado. E Jesus então deu uma ordem muito clara para os seus discípulos, dizendo: vamos para o outro lado, para a outra margem. E os discípulos simplesmente obedeceram à ordem de Jesus, entraram no barco, historicamente alguém disse que é o barco de Pedro, e começaram então essa viagem. E essa viagem, Jesus, inteligentemente, os discípulos fizeram questão que Jesus fosse com eles no barco. E Jesus entrou no barco e deitou na proa do barco. E ali Jesus dormiu. E nós vamos ver que a atitude dos discípulos foi uma atitude sábia. Em primeiro lugar, levar Jesus com eles. E Jesus deitou, como estava muito cansado, ele dormiu. E o barco começou a navegar. E nós vimos que, nesse mover do barco sobre as águas, houve uma passagem muito perigosa. Eles foram apanhados por uma tempestade que ela estava prevista não para os discípulos, porque eles não sabiam, mas Jesus sabia perfeitamente do que ia acontecer. Jesus ia encontrar do outro lado, onde eles iam chegar, o tal do endemoniado gadareno. E esse moço tinha, na pergunta que Jesus fez a ele, tinha 6.000 demônios, que é uma legião. Esses 6.000 demônios fizeram uma guerra tremenda dentro d'água e no espaço, para ver se o barco não chegasse até o outro lado. E foi aquela luta muito grande. E os discípulos começaram a ver que a água começou a entrar dentro do barco. E o barco começou a sofrer problema como se quisesse ir para o fundo. E os discípulos começaram a temer. Mas, apesar de toda a tempestade, de todo o problema, Jesus estava tranquilo, dormindo na popa do barco. E os discípulos começaram a correr para lá e para cá. As dificuldades foram aumentando. E de repente, eles chegaram à conclusão que eles iam mesmo ter o barco afundando.
E nesse momento eles correram para Jesus e fizeram uma pergunta muito duvidosa para Jesus. O Senhor não está vendo que nós vamos morrer? E nessa pergunta, Jesus então calmamente acordou e mandou que o mar se acalmasse e mandou também que o vento parasse. E os discípulos ficaram olhando. E um olhava para o outro e dizia: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E Jesus calmou a tempestade, continuou a viagem e chamou a atenção dos discípulos. Ó povo, ó discípulos de pequena fé, por que a fé de vocês está tão pequena assim? Queridos, aqueles discípulos já haviam assistido a ressurreição, já haviam assistido muitos milagres acontecendo, cego vendo, aleijado andando, e milagres feitos por Jesus. E naquele exato momento que era necessário que eles reagissem como o mestre faria, fazer também como o mestre faria, e Jesus esperava isso deles, eles falharam nesse momento. E Jesus, com toda a calma, dá essa grande lição. Homens de pouca fé, vocês precisam crescer. Essa é a palavra que nós estamos recebendo para nós como ensinamento também. Nós precisamos crescer na fé, precisamos crescer na coragem contra tudo aquilo que vem, contra a tempestade que acontece, seja ela qual for. Pode ser a tempestade dos zika-vírus, pode ser a tempestade de vento ou chuva, o que for. Nós temos que estar alicerçados na fé. Amém. Como Jesus disse para os seus discípulos. Glória, aleluia. Jesus, naquela altura, já queria que os discípulos repreendessem a tempestade. Eles ainda estavam na fase de aprendizagem, não sabiam. Isso abre os nossos olhos. E muitas vezes nós achamos que já estamos num determinado nível, um nível alto espiritualmente, e quando a tempestade acontece na nossa vida, nós somos os primeiros a ficar derrotados. Uau, aleluia. Vamos aproveitar essa lição. Amém. É uma lição para nossas vidas. E vamos ver como está a nossa fé. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos. Eles precisavam receber essa preparação, que era sem dúvida nenhuma um preparo para o que ia acontecer depois, porque Jesus voltaria para o Pai e os discípulos teriam que continuar o ministério na face da terra. Amém, Jesus. E muitas outras tempestades eles iriam enfrentar. Então Jesus os testou, tanto no ar como na água. E agora ia testar na terra também. Ao saltar do outro lado, já na outra margem do mar da Galileia, Jesus encontra então com o tal homem para o qual Jesus foi naquele lugar. Aquele homem já estava há muito tempo vivendo como um animal irracional. Ele estava avançando em todo mundo. Aquela região era uma estrada de passagem e já não podia mais passar ninguém, porque aquele homem avançava como um animal sobre todo mundo. Então Jesus chegou e ele veio depressa encontrar com Jesus. E Jesus então ordenou que aqueles discípulos entrassem, aqueles demônios entrassem nos porcos que estavam ali. Eles pediram que permitisse pelo menos que eles entrassem nos porcos. E Jesus então permitiu. E onde o diabo chega, o sinal é conhecido. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele ali matou todos aqueles porcos. Todos precipitaram ao mar e morreram. E nós sabemos perfeitamente que cada passo que Jesus dava era uma lição que ele nos dava. E continua dando até os dias de hoje. Quando nós lemos essa passagem de Jesus, quando nós vimos o quadro estendido aqui para o ensinamento de todos nós. Amém.
Isso é muito importante porque nós estamos vivendo, passando cada dia da nossa vida por momentos que precisamos da presença do Senhor. Necessitamos da presença de Jesus. E só Jesus pode nos dar a sustentação para continuarmos caminhando. E podemos também observar que Jesus não perdeu a calma. Ele não ficou com dúvida com relação aos seus discípulos, porque ele disse: ó homens de pouca fé. Amém. A intenção dele era que a fé dos seus discípulos aumentasse a cada dia e fosse até chegar ao ponto de fazer o que ele estava fazendo também, como ele disse antes da sua partida: vocês podem fazer mais do que isso. Entendeu? Então nós precisamos estar atentos aos ensinamentos de Jesus. Hoje, por exemplo, essa parte desse ensinamento, eu podia criar aqui uma história bem maior, eu podia navegar bastante para frente aqui e em todo praticamente falar aqui 1 hora, 2 horas, mas não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é trazer, é extrair do texto as nossas necessidades, Amém. as nossas aprendizagens, Glória. aquilo que serve para a sua vida e para a minha vida. Lembrando sempre que nas horas mais difíceis da nossa vida, Jesus está conosco. Amém. E nas horas da alegria também, Ele está conosco, porque Ele também quer nos conduzir em alegria e felicidade. É isso que Ele deseja para nós. E nós esperamos que essa lição que Jesus passou para os seus discípulos, ela seja também para todos nós. E aqueles discípulos viajando com Jesus, nós observamos o final dessa viagem. E teve um final feliz, muito feliz, um final abençoado. Primeiro que aquele moço, que há tantos anos, há tanto tempo estava ali sofrendo, ele agora já não tem mais o sofrimento. Os demônios o deixaram, porque não puderam mais resistir à presença de Jesus. E Jesus passou a viver naquele rapaz. Amém. E aquele rapaz disse para Jesus: quero te seguir, quero te acompanhar, por onde quer que o Senhor for, eu quero ir com o Senhor. Amém. E ele disse para aquele rapaz: você vai para junto dos seus, vai para a sua terra, Amém. e conta para os seus familiares, conta para os seus pais o que Deus fez por você. Oh, glória, aleluia, Jesus. E é isso que você precisa fazer também, dizer para os seus familiares, testemunhar para aqueles que lhes são caros do que Deus fez na sua vida. Quando você testemunhar, muitos vão aceitar Jesus como Salvador. Amém. E agora eu espero que você, ouvindo esta palavra, que você possa também tomar a sua decisão, a decisão de aceitar Jesus como Salvador e saber que só Jesus tem poder para transformar a nossa vida, Amém. para nos tirar da tempestade, para sairmos da região, talvez seja a zona e a região da sombra da morte, e nos dar a vida e vida abundante. É a oportunidade que você tem diante de tanto problema, de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, que nós praticamente não estamos entendendo muito, mas talvez seja até uma maneira de Deus nos estar nos ensinando alguma coisa. E eu queria que você, nesta hora, que está me ouvindo, tomasse a sua decisão. Lembra de uma coisa: nós não sabemos a hora e nem o dia que nós vamos partir. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Mas se Jesus não vier, nós temos que ir, porque o nosso tempo, nós temos o tempo contado. Desde que começamos no ventre da nossa mãe, nós estamos sendo contados nossos anos na face da terra. Se Jesus não vier, enquanto estivermos vivos, o nosso tempo termina e nós temos que ir. Então aqueles que entraram neste mundo pela porta do nascimento, esse mundo tem 2 portas. A porta do nascimento, ele vai sair sem dúvida nenhuma pela porta da morte. Eu espero que você que está me ouvindo, tome essa decisão hoje. Não espere para amanhã, porque amanhã é exatamente o engano do inimigo. Porque nessas 24 horas, ou nessas 12 horas, ou nessas 8 horas que você tem, o diabo pode fazer muita coisa, mas Deus pode neutralizar tudo isso. É só você aceitar Jesus como Salvador. Amém. Jesus. Tome agora a sua decisão, não só por sua causa,
mas por causa da sua família também. É os seus filhos, a sua esposa, a esposa também, que é mãe, deve tomar a sua decisão. E é quando os filhos veem os pais caminhando no caminho do Senhor, os filhos também tomam essa decisão. Lembre disso que eu estou te falando agora e tome a sua decisão hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã você não sabe os resultados dessa vida, deste planeta que nós vivemos. Então a hora é hoje, é agora. Tome a sua decisão. Aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Amém. Amém.